teu espírito, porque o meu coração, Pai, é o teu altar. E tudo procede daqui, ó, é daqui de dentro. Mas me fizeram mal. Oh, irmão, o teu coração agora é o coração de Deus. Glória a Deus, então aleluia. Você é disposto a perdoar. Porque quando nós louvamos, nós temos que prestar atenção em tudo que o louvor fala. O louvor, ele falou bem assim, olha, me dê um coração disposto a perdoar. Glória a Deus. Que eu venha olhar com teus olhos, Senhor, perdoar os meus irmãos. Aleluia, que nós possamos hoje praticar isso dentro do nosso coração, porque o nosso coração é o coração de Deus. Amém, pastor. Sim, vamos orar. Seu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus. Meu Deus, apresentamos cada vida, meu Deus, que faz presente, meu Deus, nesta live. Meu Deus, toma, meu Deus, os vizinhos da direita, da esquerda, de frente, atrás. Meu Deus, visita esta casa, visita essa família, aqueles que estão hospitalizados, aqueles, meu Deus, que estão numa UTI, aqueles que estão passando por uma cirurgia. Começa a fazer agora, meu Deus, a tua obra. Começa a operar agora, meu Deus, com o teu Espírito Santo. Faça, meu Deus amado, segundo o teu querer. Toma, meu Deus amado, eu te peço em nome do Senhor, meu Deus, essa família que clama, essa família que chora, essa família que busca, essa família, meu Deus, que está pedindo uma mudança, uma transformação. Começa a curar agora, meu Deus, essa pessoa que está enferma, essa pessoa que está doente, essa pessoa que está numa cama. Meu Deus, eu te peço, faça a tua obra agora. Toca, meu Deus, do alto as plantas dos pés. Remova toda a obra de bruxaria, remova toda a palavra de maldição, remova toda a palavra de peso, remova toda a adversidade. Meu Deus, eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, sai dessa casa agora, sai dessa família agora, sai da casa deste homem, sai da casa desta mulher, sai da mente deste homem, sai da mente desta mulher, sai da mente dos jovens, sai da mente das crianças, aonde você estiver escondido, aonde você estiver atuando, pode sair daí agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Sai daí bruxaria, sai daí maldição, sai daí espírito hereditário, sai daí espírito da morte, Exu caveira, sai da vida dessas pessoas agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Estende a sua mãe e fala assim: eu recebo a minha vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Receba aí a sua vitória em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Bendito, exaltado é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abra a sua Bíblia mais uma vez. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Em 2 Samuel, capítulo de número 9. 2 Samuel, de capítulo de número 9. Amém. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Talvez tem pessoas do outro lado dizendo: não, você vai falar de novo, vai pregar de novo. Mas o nosso chamado é falar do amor de Cristo. Amém? É a palavra que liberta, meu irmão. Se você não ama a palavra, amém? Você precisa de começar a amar. A noiva, ela ama. Amém? Precisamos de amar a palavra. Eu me lembro que tem alguns eventos, amém? Gospels, que algumas pessoas vêm nos convidar. Ah, vai estar cantora tal, né? A gente não gosta muito, né? Não dá tanta importância, né? A gente dá mais importância à Bíblia. Agora, quando nós sabemos que vai ter pregação da palavra, aí nós estamos lá. Amém? Não que o louvor não seja algo edificante. O louvor é muito edificante aos nossos corações. Amém? O louvor, ele nos ensina também através da letra. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas nós gostamos mais de ouvir a pregação da palavra. Amém? Porque é a palavra que nos liberta, a palavra que nos transforma. E você precisa de aprender a gostar da palavra de Deus, irmão. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ela que é a estrutura da noiva. Quando você compra um celular, o que vem na caixinha do celular? Manual. Um manual de instrução. Quando você compra uma TV, vem um manual de instrução.
Agora, se você quer um manual de instrução do ser humano, a Bíblia. É a Bíblia. Glória a Deus. Amém? Aqui é o manual do casamento, dos filhos, da união dos vizinhos, da união da mãe, do pai, dos irmãos. Tudo nós encontramos na Bíblia. Né? Então, se você tem alguma coisa que não está dando muito certo, então você vai lá no manual, amém? Que é a Bíblia, e ela vai te ensinar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? A palavra de Deus, irmão, ela vem de encontro à sua necessidade. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela vai confrontar as suas falhas, o seu pecado, amém? Que ao mesmo tempo que ela edifica, ela exorta. Amém? Porque quem ama, cuida, né? Amém? Ao mesmo tempo que ela chega diante de você para trazer uma palavra de vitória, ela também vai chegar diante de você para trazer uma palavra de repreensão. Amém? Esse é o nosso Deus que nós servimos. Amém? E eu creio que você que é pai, você também tem as mesmas atitudes com o teu filho. Amém? Você não fica 24 horas dizendo que você ama o seu filho. Amém? Sabendo que ele errou, você vai dizer, não, filho, eu te amo. Não, você vai corrigir. Porque ele errou. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Depois que você corrigir, você vai dizer, eu te amo. Não é assim? Em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, o Senhor Jesus, ele nos ensina através da sua palavra. E ele vai ensinar aqui, amém? Segundo Samuel, amém? Capítulo de número 9, versículo de número 1. A bondade, o título é A bondade de Davi para com o filho de Jonatas. E disse Davi, há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que eu lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia ali um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei, és tu Ziba? E ele disse, servo teu. E disse o rei, não há ainda Saul, para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei, onde está? E disse Ziba ao rei, eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Amém? Se eu fosse colocar um título, amém, eu colocaria com os pés quebrados em Lodebar. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Isso mesmo. Com os pés quebrados em Lodebar. Quando a gente chega diante da palavra de Deus e nós vamos pesquisar a respeito de queda. Amém? Quando eu fui pesquisar a respeito da palavra queda, a primeira passagem que ele me levou foi em Gênesis, aonde fala da queda do homem, aonde fala da queda de Adão. Amém? Onde o Senhor Jesus colocou ele em um local, amém, tão maravilhoso que era aquele. Amém? E o Senhor Jesus, ele deu algumas ordens para aquele homem chamado Adão. Falou, ó, deste lugar você pode comer de tudo, menos da árvore do bem e do mal. E ali o que Adão faz? Eu pesquisando, e eu comecei a entender que nessa história de Adão tem dois algo importantes que eu quero que você entenda. Que Adão, ele cometeu um erro e Eva também cometeu um grande erro também. Adão cometeu um erro porque ele não estava tão presente do lado da sua esposa. E Eva por ter dado ouvido à cobra. Não é? Então tem dois momentos que abriram uma brecha para que a cobra viesse no meio daquele casal. Adão, preocupado com seus afazeres, deixou a esposa de lado. A esposa, não tendo muito o que fazer, ela vai passear ali no meio daquelas
plantas, no meio daquelas árvores, no meio daqueles animais, não tendo muito o que fazer, com quem falar, vai falar com quem? Logo com a cobra. E ali, ela ter dado ouvido à cobra, houve a queda do homem. O que eu quero que você entenda logo no início é que tem pessoas que estão caindo porque está dando ouvido a pessoas que não deveriam ouvir. Então você tem que tomar cuidado para você não ficar dando ouvido a pessoas erradas. Porque quando você começa a dar ouvido a pessoas erradas, a queda é certa. E eu quero que você entenda que a queda do homem foi uma queda por causa da desobediência. A gente vê pessoas que elas estão caindo hoje por causa da desobediência. Então você tem que estar atento a que você não venha a desobedecer aquilo que Deus tem te ensinado todos os dias na casa dele. Aquilo que Deus tem te ensinado todos os dias através da sua palavra. Deus tem constantemente te ensinando para que você não venha cair, irmão. Tem pessoas que estão caindo naquilo que Deus já ensinou. Então peça para que o Senhor Jesus Cristo ele venha abrir a sua mente, venha abrir os seus ouvidos, para que você não venha cair, irmão. Cair por causa da desobediência da palavra. Eu entendo que a queda nos leva a dois tipos. A queda da vida, a vida nossa, e a queda natural e a queda espiritual. Então há dois tipos de queda. A queda natural, né, aquela que você, no seu dia a dia, né, você caiu porque teve uma dificuldade, talvez você ficou desempregado, talvez uma afronta, né? Eu posso até dizer assim, né? Será que eu posso dizer dessa maneira, né? A queda do dia a dia, a queda da nossa vida, né? A pessoa que cai por causa que ela passou por alguma dificuldade, alguma luta. Ou a queda que a pessoa tem, a queda espiritual. Uma pessoa que estava na casa do Senhor, uma pessoa que era firme no reino de Deus. Amém? A pessoa que fazia a vontade do Pai. E amém? Por um motivo ou por outro, ela teve uma queda espiritual. E eu entendo que as duas quedas, se não cuidar, leva à morte. Se você não cuidar dessas duas áreas, pode te levar à morte. A gente vê pessoas que elas estão andando, mas elas estão andando como se estivessem mortas. Porque elas saíram da presença de Deus, elas saíram do átrio do Senhor. Pessoas que uma outra hora estavam na presença de Deus. É muito feio a gente ver uma pessoa que uma outra hora estava na casa do Senhor, estava na presença de Deus, e hoje ela não está mais. É muito feio quando a gente vê uma pessoa que servia a Deus e hoje não está servindo mais. A gente vê na internet pessoas que quando elas vão contar testemunhos, elas colocam duas fotos. A foto do antes e a foto do depois. Ela mostra a foto como ela era antes e como ela é hoje. Amém? A gente vê muitas fotos que mostram ela com, no meio de pessoas que não convinha estar, né? Bebendo, fumando, se prostituindo. E numa outra foto você vê ela de terno, gravata, amém? E com a Bíblia na mão. Então ali você vê a mudança da pessoa da água para o vinho, uma transformação, uma metanoia, né? A pessoa que ela era de um jeito, amém? Uma pessoa que vivia no meio de pessoas, amém? E hoje não vive mais. É uma transformação. A fisionomia muda, né? A fisionomia da pessoa ela muda, ela transforma. Aquela escuridão que estava nela é arrancado e vem a luz do Espírito Santo sobre a vida daquela pessoa. Glória a Deus. Eu conversando com um obreiro e eu falei para ele que talvez algum dia eu possa mudar de opinião, mas eu tenho um pouco de dificuldade de entender isso. Amém? E ele me disse assim, mas Deus trabalha de várias formas. E eu disse assim, eu entendo que Deus ele realmente trabalha de várias maneiras. Mas eu falei para ele assim, eu não consigo similar uma pessoa que uma outra hora era uma pessoa que era um cantor de uma certa música circular. Amém? E agora ela continua cantando a mesma música que ela cantava antes,
Só que agora a única coisa de diferença que ela fez foi só mudar a letra. Amém? Então ela cantava uma música circular, amém? Uma música do mundo. Aí ela aceitou a Jesus. Só que agora, como ela se converteu a Deus, ela não pode mais cantar aquele tipo de letra. Então o que ela faz? Ela muda a letra e coloca uma letra evangélica. Uma letra conforme a Bíblia. Só que aí essa pessoa, ela continua vivendo as mesmas coisas, né? É como se estivesse vivendo as mesmas coisas, como se estivesse vivendo nos mesmos ambientes. Amém? Porque a única coisa que ela fez foi mudar a letra. Né? Mas ela continua vivendo as mesmas coisas. Eu disse para ele, mas irmão, a palavra de Deus fala que quando nós aceitamos Jesus, o velho homem, ele morre e nasce uma nova criatura. Eis que tudo se fez novo. Então tem que haver uma mudança. E eu disse para ele assim, olha, para mim entender da mudança, eu acho que a pessoa pode até cantar esse tipo de música que ele estava cantando, mas que não seja ele. Né? Porque ele já viveu nesse mundo, então parece que ele continua a mesma coisa. Se fosse para ele colocar uma foto do testemunho dele do antes e depois, vai ficar igual. É a mesma coisa de uma mulher. A mulher aceitar Jesus, ela dançava um certo tipo de música, e aí ela continuar com Jesus e continuar nas mesmas práticas que ela estava lá fora. Então assim, as pessoas, elas querem ver em você que aceitou Jesus uma nova criatura. Então assim, aquela criatura, ela morre, pastor. Sim. E Jesus faz uma nova criatura. Então a nova criatura, ela surge com a luz da palavra, a luz do Espírito Santo, né? Então, para a pessoa ela contar um testemunho, as pessoas têm que olhar para ela e identificar a mudança, né? Então ela precisa realmente de mostrar para as pessoas que ela mudou, que ela é uma outra pessoa. Amém? Em Salmo, né, capítulo 1, fala que nós não devemos andar nas rodas dos escarnecedores. Só que aí a pessoa, ela continua na roda dos escarnecedores ainda. Ela continua com os mesmos amigos, com as mesmas práticas. Amém? Não houve mudança. Mas quando a pessoa aceita Jesus, tem que haver mudança, irmão. Mudança de dentro para fora. De dentro para fora. Tem que haver as pessoas têm que olhar para você e tem que ver que você está mudando. Amém? Eu sei que a mudança não é do dia para a noite. Lembrei, né? Quando eu gritava, você, né? Lembra? Quando antes de aceitar Jesus, eu era uma mulher muito assim, nervosa, né? Eu era uma mulher muito agressiva. Eu falava, sabe, de um jeito com meu esposo, com a minha família, minha mãe mesmo sabe disso. E quando às vezes caía um copo de água no chão, o pastor já olhava, era motivo de briga. A casa tá limpa, e olha o que você tá fazendo, que não sei, já era motivo de briga. Quando eu aceitei Jesus, Jesus tirou tudo aquilo que estava de mim na minha carne e colocou o Espírito dele. E aí meu esposo olhava para mim e ele via uma mudança. E aí quando caía alguma coisa, acontecia qualquer coisa, ele pronto, vai ter briga. Já falava assim. E aí, como o Espírito Santo entrou dentro de mim, um dia eu ouvi da boca do meu esposo ele dizendo: nossa, como você mudou. Minha mãe, meus irmãos também. Como você mudou. O Espírito Santo muda nós. O Espírito Santo, ele transforma você. Mas ele começa dentro, não fora. Tudo que o Espírito Santo faz, pastor, é de dentro. De dentro para fora. Por isso que o Senhor Jesus, ele declara isso sobre as nossas vidas, que quando nós vamos ao batismo, nós morremos e nascemos novamente. Nicodemos, ele perguntou, mas como assim? Como que eu vou nascer de novo se eu já nasci? Jesus falou, nas águas. Então assim, Deus, ele transforma você de dentro para fora. O falar, o agir. Se você gritava muito, você já não grita mais. Você não consegue. Se você era uma mulher nervosa ou um homem nervoso, agressivo, você muda. O pastor antes era o quê? O pastor não era bonzinho assim. Não, não era. Entendeu? Ele tinha o temperamento dele também lá fora. Então assim, todos nós que vamos aos pés de Jesus, nós somos transformados de uma maneira ou de outra, irmão. A melhor coisa é quando alguém olha para você e fala, você é crente, né? É. Né?
Irmão, isso não é conhecido pela veste, é tão gratificante de você ser reconhecido como um filho de Deus. Amém? Alguém olhar para você e falar assim, não, você é crente, né? Irmão, ore por mim. É verdade. Amém? É porque a pessoa ela vai ver um brilho do Espírito Santo dentro de você, irmão. É diferente. As pessoas, elas conseguem identificar quem é cristão e quem não é. Verdade. Amém? Hoje nós estamos vivendo um período, amém? Que eu posso dizer, infelizmente, amém? Porque nós entramos dentro da igreja e é difícil identificar quem é cristão e quem não é. Porque as pessoas, elas estão utilizando as mesmas vestes. Mesmas práticas ainda. E as mesmas vestes. Você coloca duas pessoas, um que é cristão e outra que não é cristão. As duas estão vestidas iguais. Você não consegue identificar quem é e quem não é. As pessoas estão vivendo como se estivessem vivendo o passado, irmão. Você tem que viver como uma nova criatura. Você tem que mostrar para as pessoas que você é um filho de Deus. Você não pode, sendo cristão, e continuar nas velhas práticas ainda. Você tem que fazer a diferença dentro da tua casa, dentro do teu lar, no teu casamento. Amém? O seu esposo vai olhar para você e vai ver que você está ficando diferente. A gente vê mulheres que não ganham esposo porque ela ainda não conseguiu dar um testemunho de uma serva de Deus dentro de casa. Então Deus fala que a mulher edifica a sua casa, mas a insensata ela destrói. O esposo olha para a mulher e vê ela do mesmo jeito, fala assim, meu Deus, ela aceitou Jesus, se batizou. Ela continua na queda ainda do mesmo atos. Só que ela continua caindo na mesma coisa. Exatamente. E aí o esposo, o marido olha para ela e o marido não sente vontade de aceitar Jesus. Não sente vontade de ir com ela para a igreja, porque mas você aceitou Jesus, mas está do mesmo jeito, então se for continuar do mesmo jeito, fica por aqui mesmo. Né? Agora, a partir do momento que você começa a dar um testemunho de mudança dentro da tua casa, aí o seu marido, aquele que você chamou tanto para ir para a igreja, ele mesmo que vai se convidar. Posso ir na igreja com você? É verdade. As pessoas, a pastora, é muito difícil chamar alguém assim, né, para ir para a igreja. Mas eu vejo que as pessoas, ela vem até o pastor e fala assim, aonde é que a senhora congrega? Aonde é que é sua igreja? Eu falo, meu Deus do céu. E aí a pastora ganha almas, mas às vezes eu falo, olha, tem uma igreja perto da sua casa? Aí o pastor até olha para mim, meu amor, é lá na igreja. Eu falo, meu Deus, o importante é que ela esteja com o Senhor, né? Mas assim, as pessoas, elas olham para você. Seu vizinho está te olhando, a sua família está te olhando, os seus filhos estão te olhando. Então assim, que os seus filhos possam ver em você. Quando nós vamos orar, eu peço muito assim para o Senhor, meu esposo também, ele pede assim, que eu venha ser um pai melhor, um esposo melhor, um filho melhor. Nós temos que pedir isso para Deus, porque a queda está aí. Se nós não orarmos, não semear esse azeite na nossa vida, nós podemos também. Porque ninguém está imune. Não. Porque hoje eu até falo, o pastor falou de veste, a gente, nós, ser humano, né, cada um tem uma cultura, cada um tem um jeito, né? Mas eu vejo quando o Espírito Santo ele entra na pessoa, ela esquece de cultura. Ela esquece daquilo ali, porque ela quer viver com o Espírito Santo, ela quer andar com Deus. E a cultura do Senhor Jesus é uma conduta diferente. E quando você vai em Gálatas, Jesus ele fala que ele é manso, que ele é humilde. Essas vestes é maravilhosa. Então essas vestes que Jesus ele dá, não são as vestes mais do mundo. Às vezes até a pastora brincava muito lá na igreja, a gente falava isso. Imagina o pastor pregando hoje, nós tendo esse diálogo com o Espírito Santo aqui nessa mesa e colocar aqui 2 garrafas de bebida, irmão. Imagina que escândalo isso ia causar. Então as vestes, as quedas tem que sair da tua vida, né? Porque o Senhor Jesus ele trabalha de uma maneira muito linda sobre as nossas vidas. E essa queda que o Senhor Jesus está falando hoje, eu estou observando o pastor e eu falei, meu Deus, que coisa linda, né, pastor? Como Jesus faz, né? A queda, ela tem feito muitas pessoas se afastar de Deus. Mas se você caiu por algum motivo, irmão, peça perdão. Nós estamos na época da graça. Peça perdão para Deus. Se você não tem sido uma mulher que tem dado bom testemunho na tua casa, com seu esposo,
o esposo com a esposa, peça perdão para Deus. Peça para Deus te dar uma nova oportunidade, para Deus te ajudar, para que você não venha cair mais. Amém? Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele tem constantemente dar oportunidade para nós, para que nós possamos dar bom testemunho onde nós estivermos. Amém? Então você precisa de buscar a mudança no teu interior. Como eu já disse, eu sei que não é de um dia para a noite que as coisas acontecem. Mas você tem que continuar constantemente buscando para que você possa ganhar a sua família. Tem pessoa que está anos na igreja, mas nunca conseguiu ganhar a família porque ela nunca deu bom testemunho na tua casa. Você tem que mostrar que você é a luz do mundo e o sal desta terra. Glória a Deus. Você tem que fazer a diferença, tem que ser diferente. Amém, sim. Você tem que mostrar para as pessoas que você está mudando. Tem pessoas que estão caindo por culpa sua. Misericórdia. Tem pessoas que estão caindo por culpa do mau testemunho que você tem dado na tua casa. Tem pessoas que ela poderia já estar na presença de Deus, mas não estão por causa de você. Então peça perdão para Deus, fala: Senhor, me ajuda, Jesus, para que eu possa resgatar aqueles que caíram pelo meu mau testemunho. Eu acho que é outro ponto que nós podemos dizer aqui, é de ver que nós fazemos alguém cair. A gente vê pessoas que, por causa da sua atitude, tem feito outras pessoas caírem. Tem pessoas que não querem mais estar na casa de Deus, não querem mais servir ao Senhor por causa de mau testemunho que alguém deu. Isso é um sal, né? Precisamos de fazer a diferença nessa terra. Então que você venha fazer a diferença aonde você estiver. Amém? Você que caiu, peça para Deus: Senhor, me levanta de novo. Glória a Deus. Amém? Você que caiu, peça para Deus perdão, porque Deus, Ele vai estender as mãos. Amém, e vai te levantar de novo. O Pai Deus fala que de um homem chamado Pedro. Pedro foi um homem que andou sobre o mar, mas no momento que ele olhou para a tempestade, Pedro começou a afundar. Verdade. Sabe o que Pedro fez? Pediu ajuda para Deus. Não é vergonhoso? Me ajude porque eu estou afundando. Não é vergonhoso? Não, não é. Não é vergonha de você pedir ajuda para Deus ou para um líder espiritual, uma pessoa que você confia. Não é vergonha. Isso demonstra que você tem caráter, que você quer mudança. As pessoas, hoje não querem pedir ajuda, porque muitas vezes ela foi falar com alguém e essa pessoa levou o problema dela adiante. O pastor e uma pessoa, um obreiro, ele está ali para te orientar, não para levar os seus problemas adiante às outras pessoas. Ai daquele que faz isso. A mesma coisa são pedidos de orações, pastor, que muitas vezes o irmão ele faz e o pastor leva para o monte. Chegando lá no monte, ele não pode ler o seu pedido de maneira alguma. Ele tem que levar diante de Deus, não diante para ele, porque ele não pode resolver. Quando nós levamos os pedidos para o monte, nós não podemos resolver seu problema. Não adianta nós querer ir lá e abrir. E a pastora até fala: lacre a sua carta, lacre ela, porque ela fica a campanha todinha conosco. Mas quando chegar no altar de Deus, quem vai receber, quem vai ler a sua carta é Jesus. Então o Senhor Jesus, ele vê tudo isso, né? Agora a queda espiritual. A gente vê pessoas que elas estão caindo espiritualmente. Não é verdade. Pessoas que elas oravam, estão deixando de orar. As pessoas que elas buscavam a presença de Deus estão deixando de buscar. As pessoas que elas tinham prazer de sentar na mesa e ler a palavra. Mas Deus fala que quando o Espírito Santo sai de dentro da pessoa, a casa dela fica vazia. E fala que aqueles demônios que saíram da vida daquela pessoa, elas retornam à casa antiga, e ela encontrando a casa vazia, ela volta e traz mais quanto? Mais 7 com ele. Então Deus fala que aquela pessoa, ela se torna muito mais pior do que era. Então quando você tem uma queda espiritual e a presença do Espírito Santo ela sai de você, tome cuidado, porque aquele que morava em você, ele pode voltar. E pior, né? E muito mais pior. Por quê? Porque a sua casa está
vazio. E essa casa tem que ser preenchida por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. A sua casa tem que estar cheia da presença do Espírito. A sua casa tem que estar cheia da glória de Deus. A sua casa tem que estar cheia da Shekinah de Deus, irmão. Amém? Tem que estar cheia do azeite. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então a gente vê as pessoas que elas estão caindo espiritualmente. E não é de um dia para a noite. Ela vai caindo aos poucos. Porque o diabo não tem pressa. E ela não percebe que ela está caindo. Né? Ela não percebe que ela está caindo aos poucos. Porque, é igual o pastor está dizendo aqui, o diabo, irmão, ele vai comendo pelas beiradinhas ali. Então você vai perdendo as forças aos poucos. Amém? Você que não faltava nem um dia na casa do Senhor. Não faltava um culto. Não tem prazer, né? Agora só vai uns domingos, eu quero domingueira. Lembrei da irmã Gilda. A Gilda deve estar aí. Eu lembro da irmã Gilda na igreja que ela apagava a luz. Vamos embora, povo, vamos embora. Porque as pessoas têm prazer de estar perto do Espírito Santo. Tem prazer de estar na casa de Deus. Quando nós temos prazer, irmão, nós não queremos sair. É tão bom nós estar perto daquele que fala com o Senhor, que busca Jesus, que querem, sabe, passar o bem, o bom que o Senhor Jesus tem dado, né? Lá na igreja também, até a Sandra brincava e falava assim, vou fazer uma vigília, pastora. Falei, o povo não quer ir embora. O povo não quer ir embora, mas tem que ir, né? Porque o culto, ele tem a ordem e a decência, né? Deus não é Deus de confusão. Mas assim, o pouco que nós estamos na casa de Deus, 1h30, que Jesus dá só 1h30, irmão, para nós temos que buscar Ele com tanta intensidade que o próximo culto será melhor. E aí hoje a gente vê pessoas que não querem ter o prazer de estar com Jesus. Pastor, o culto começa às 7h30. Chegam 9, 10, quase já na hora do... O culto começa às 7h30 e chega às 8. Então, as pessoas elas não estão tendo mais prazer de estar na casa de Deus. Sabe o que isso significa? Ela está caindo espiritualmente. Ela chega atrasada e é a primeira que vai embora, né? Ela chega atrasada e é a primeira que vai embora. Sabe que isso é queda espiritual. O culto começa às 7h30. Você já tem que estar com o seu joelho no chão lá buscando a presença de Deus. Só que as pessoas elas estão escolhendo o momento de estar na igreja. Eu vou agora na hora da adoração. Eu vou agora. Não, vou agora um pouco mais tarde. Tá chegando a palavra. Aí, não, vou chegar um pouquinho. Já tô na vez. Vou lá. Aí vai. Porque ela sabe que quando inicia o culto, inicia com o quê? Com oração. Então ela foge da oração, né? Já começa por ela, já está fugindo da oração. Não vou 7h30 não, porque 7h30 começa a oração, então eu vou depois, né? Então, igual a pastora falou, então ela vai no momento do louvor, ou já no momento da palavra, ou no momento da oração, né? Então ela seleciona o momento que ela vai estar na igreja, mas o culto começa às 7h30. Então sabe o que é isso? A pessoa está caindo espiritualmente. Eu vou dizer assim para os irmãos que o culto de manhã na busca do Espírito Santo na igreja é algo maravilhoso, né? Agora não, que não está tendo, mas a gente via a sede da Kátia, da Sandra, da Jaque, da Ellie, da Dona Valquíria, né? Das irmãs que iam de manhã buscar Jesus, que a gente abria os braços, irmão, abria, a porta ficava meia porta, né? Então assim, nós estávamos ali para buscar Jesus, porque hoje nós estamos com azeite, Kátia. Sandra, nós estamos com azeite, né? Dona Valquíria, nós estamos com azeite, porque nós buscamos. Gilda, você está com azeite. Paula, Cida, né? Os irmãos que estão aí, vocês estão com azeite, porque é a intensidade de buscar a presença de Deus. Nós temos que ser aquela criança que muitas vezes vai brincar com o pai e se esconde atrás de uma cortina para chamar a atenção do pai. E nós temos que ser assim, para que a queda nossa não venha ter queda espiritual, mas que venha se levantar mais espiritualmente, pastor. Em Mateus, capítulo de número 9, no versículo 36, fala assim: e vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados como ovelhas sem pastor. Ovelhas que estavam no aprisco de Deus e hoje são ovelhas como se estivessem sem pastores.
Jesus, ele viu aquela multidão, não era um ou dois, era uma multidão que Jesus viu, e ele teve grande compaixão por elas, porque ela viu que as ovelhas estavam sem pastor. Imagina uma ovelha sem um pastor. Eu quero que você entenda que uma ovelha, quando ela está longe do seu pastor, ela está desprotegida. Uma ovelha, quando ela está longe do seu pastor, ela não está se alimentando. Uma ovelha, quando ela está longe do seu pastor, ela não está protegida. Imagina uma ovelha que está longe do pastor. Quando ela sente fome, o que ela vai comer? Aquilo que o pastor dá? Não. Ela vai comer aquilo que estiver à mesa, aquilo que estiver na frente dela. Agora, quando a ovelha está junto com o pastor, ela vai comer o quê? Aquilo que o pastor der para ela comer. Então, quando você sai de perto do pastor, você vai comer coisas que te vai contaminar. Você vai comer coisas que te vai fazer você cair mais ainda. Então você precisa de estar do lado do pastor, que é Jesus. Glória a Deus. Não devemos estar longe do nosso pastor. Amém, Senhor. Porque enquanto você estiver do lado do seu pastor, o pastor ele vai estar com o cajado nas tuas mãos, protegendo você de todo o mal. Aí a ovelha vai ali, o pastor pega o cajado e fala, vem aqui. O pastor faz isso. Ele tem um cajado. E aí ele só faz só assim, ó. Aquela ovelha técnica, ele só faz assim, a ovelha vem. E assim tem que ser nós com o Senhor Jesus, né? Porque de repente aquela ovelha que foi para um lado, que não era para ter ido, ela pode cair no precipício. Ela pode ali cair, se machucar e nunca mais ser a mesma ovelha. Então aquela ovelha, ela está sendo cuidado pelo bom pastor, que é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus tem cuidado de nós. O Senhor Jesus tem cuidado de vocês. Porque até aqui o Senhor Jesus tem dado força. Até aqui o Senhor Jesus tem nos dado graça. Então ele está ali para apacentar nós. O Senhor Jesus, ele está aqui para apacentar o seu rebanho. Então o pastor, ele não permite que aquela ovelha caia, né? Então ele vai lá, ele apacenta, e por ela ouvir a voz do pastor, porque ela não quer cair, a ovelha não é boba, não é boba. O bode, ele é bobo, entendeu? Ele vai para onde todo mundo vai, ele vai. Mas a ovelha não, a ovelha é diferente, né? Na igreja a gente conversa muito, a gente fala assim, tem um filho bonzinho, tem aquele que é mais rebelde, né? Mas aquele ali às vezes vai caindo, tinha um irmão que falava, mas irmão, você apanha tanto aí fora, meu Deus, nunca vi um homem para apanhar tanto. Chegava às vezes braço machucado, aqui machucado, era uma ovelha que não estava querendo dar ouvido ao bom pastor. Então o Senhor Jesus, ele cuida de nós de uma maneira especial. Ele faz assim conosco, não vai por aí não. Se você for para isso, vai se machucar. O Senhor Jesus tem feito isso. E nesses últimos tempos, pastor, para cá, esse ano de 2020, Jesus tem falado para nós que somos ovelhas. Se cuide, ovelha. Se cuide. Eu tenho um valor precioso por você. Eu não quero que você caia. Porque a ovelha, quando ela cai, é muito difícil, irmã, a gente vê uma ovelha caída, machucada. Porque ela está tão perto do bom pastor. Vocês podem procurar na internet ou um vídeo de ovelhas quando um pastor guia lá em Israel. Ele não precisa gritar. Ele não grita. O pastor lá não grita. Ele não grita, ovelha, você vai cair aí. Não anda com aquilo, não, você vai se machucar. Não, esse não é o alimento certo. Não, ele só vai andando com cajado, só andando e guiando. E as ovelhas vão indo em direção ao seu bom pastor. Porque a moda de hoje é os desigrejados. A moda de hoje é aqueles que estão congregando dentro de casa. É verdade. Né? E não é porque ela está na quarentena. É porque ela não quer congregar numa igreja. Não quer mais. Não é porque ela está na quarentena. É porque ela não quer um pastor. Ela acha assim, não, eu vou ser o pastor de mim mesmo. Isso não existe. Né? Então ela não quer mais congregar. Ela não quer mais estar na casa de Deus. Ela quer cultuar agora dentro de casa. Porque acha que já sabe tudo. Né? Mas não sabe de nada. Não sabe.
Porque se soubesse, estava na casa do Senhor. Quando nós não estamos na igreja, nós, né, pastor? Nós estamos na igreja. Por enquanto que nós estamos sem ainda, a gente fez um culto esses dias, nós estamos com uma surpresa que eu não sei se o pastor vai falar, mas a gente estamos cultuando, nós estamos sentando, nós estamos sendo apacentados pelo pastor. Então nós precisamos disso. Não adianta você dizer que você está com Deus, mas você não está buscando a Deus. Porque isso é uma queda. É uma queda, mas não é vergonha para você que não sente mais a presença de Deus. Eu queria tanto sentir naquele tempo. Irmão, o tempo é agora. Não existe o tempo lá atrás. Quem lembra de passado, irmão, é museu. Você vai no museu, tem um monte de coisas do passado. Nós temos que viver hoje. Eu vejo pessoas dizendo assim, não é mais como antes. Irmão, é como hoje, porque o presente é agora. O futuro, Deus pertence. Nós não podemos mudar. Então, assim, se você está vendo que a sua vida espiritual está tendo uma queda, irmã, se levante, não é vergonha de você dizer que precisa de ajuda, porque o Espírito Santo vai te ajudar. O bom pastor vai te verdadeiramente te condicionar a estar com ele no meio do rebanho. A palavra de Deus fala assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós devemos ter essa alegria de estar na casa de Deus. Nós devemos ter essa alegria de estar congregando junto com os nossos irmãos. Verdade. Amém? Porque as pessoas falam, a palavra de Deus fala assim, mas Jesus, você vai sentar à mesa com os pecadores? Mas Jesus falou assim, mas eu vim para os doentes. Amém? Aí o irmão fala assim, mas eu não vou para a igreja, porque lá tem ciclano, tem beltano, tem não sei o que. E você quem era, irmão? Amém? Quem você era? Amém? Quando você estava ruim, estava mal, amém? Estava caído, a igreja te abraçou. Verdade. A igreja cuidou de você. Não te amém? Julgou, não julgou quem você era, o que você fez. Agora que a pessoa aceitou a Jesus, eu sou pura santidade. Senão vai ver igual com os irmãos. A vida espiritual, ela começa a cair assim. Ela já vai para a igreja, ela já fala que não está mais sentindo a presença de Deus naquele lugar. Mas na realidade, a presença de Deus está dentro de nós. A presença do Espírito Santo está em mim, está em você. Então a presença de Deus, irmão, quem invade e verdadeiramente faz tudo acontecer, em primeiro lugar, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o segundo é você. Porque a queda espiritual está aí. Quantos irmãos não querem chegar e reconhecer, pedir ajuda? Eles preferem muitas vezes estar caído. Olha, eu tenho orado por algumas pessoas que Deus mostra e a gente vê a queda dele espiritual, irmão. E aí a gente fica, meu Deus, como que nós vamos poder ajudar essa pessoa se ela está com orgulho? De não chegar perto da pessoa e dizer para o pastor, pastor, me ajuda, eu preciso. Às vezes aquele ódio do meu coração que eu tinha está voltando de novo. Então essa queda espiritual, irmão, que muitos estão tendo hoje, que só sente prazer, se gosta, aqui é bom, aqui não é, isso não existe. Porque o templo em primeiro lugar é você. Em primeiro lugar sou eu, você, todos nós. O templo, nós vamos lá para buscar mais a essência do Espírito Santo. Então, esta queda, não permita que o diabo lance sobre você. Não deixa que o diabo venha afrontar. O diabo, ele começa assim, ele tira um da igreja, daqui a pouco ele vai, sussurra no outro, vai tirando, vai tirando, vai tirando. Tem coisa que está acontecendo hoje, que a gente vê e a gente fala, Senhor, tenha misericórdia. Porque não querem ter respeito, reverência ao pastor que guia. E aí hoje o orgulho é tanto, fala, eu não vou lá, eu não volto, eu não quero. O orgulho. Jesus está dizendo assim, ei, eu quero tirar você dessa queda, eu quero sarar a sua ferida. Eu quero tirar isso que está te machucando. Eu quero que você se levante. Eu quero que você volte novamente a ter o desejo da salvação. O desejo da salvação, irmão, não adianta que pai e mãe não levam você à salvação. Marido não pode levar. Mas tem uma pessoa que pode te levar. Primeiro lugar, Jesus, segundo você mesmo. Então, se você está entrando nessa queda,
Saia desta queda espiritual. Em nome de Jesus. Saia desta queda. Não é porque você, vão falar. Não, irmão, olha, esse negócio de falar, o diabo fala o que quer. Mas tem uma pessoa que ele fala e determina e executa. É Jesus. Glória e a quando Deus, Jesus aleluia, executa algo sobre a minha vida e a tua vida, o cão não pode paralisar. Aleluia. E aí você fica aí com o seu orgulho, com a sua vontade, com a sua ira, e não reconhece aonde você caiu. Nós temos que voltar e dizer: me perdoa, Senhor. Me ajuda, Senhor. Porque eu não quero estar nesse buraco, nessa queda. Eu quero que o Senhor me guie, porque eu sou sua ovelha. A ovelha do Senhor conhece a voz do seu pastor. E aí Jesus vem, ele apacenta todo mundo novamente, ele ajunta. E aí aquelas ovelhas, muitas vezes que eu falo assim que não são bodes, né, rebeldes que querem fazer o que querem. E aí Jesus ele vem e fala assim: eu quero te conduzir, eu quero tirar essa mágoa, esse sentimento de dentro do teu coração. Eu quero te dar um coração puro. E a queda, pastor? Salmo 40 fala: esperei com paciência no Senhor, e ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um chado de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus pés, e pôs um novo cântico na minha boca. Amém, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Esse aqui, ele clamou ajuda por Deus, porque ele estava dentro de um lado horrível e um chado de lodo. E o Senhor Jesus, no momento que ele clama, Deus pega ele que estava caído, pôs ele sobre uma rocha e firmou ali os seus pés. Aleluia. Uma coisa é quando você está com o seu pé na rocha, e outra coisa é quando você está com o seu pé na lama. Porque aquele que está com o pé na rocha afunda? Não, ele está firmado no Senhor. Mas aquele que está com seus pés na lama, a tendência dele é o quê? É afundar cada vez mais. Cada vez mais ele vai afundando porque o pé não está na rocha. Mas quando você clama a Deus, Deus ele vem de encontro a você e te salva, irmão. Então se você sente que você está caindo, que você está perdendo as suas forças, que você não tem mais a alegria de estar na casa do Senhor, na presença de Deus, é porque a sua queda espiritual está chegando diante de você, irmão. E você precisa de modificar essa situação. Uma pessoa que orava, uma pessoa que busca, uma pessoa que se humilhava, uma pessoa que subia para monte, e hoje ela não sente prazer de fazer mais nada disso. É a queda espiritual. Esse jovem, Mefibosete, a queda dele não foi culpa dele. Porque Deus fala que esse jovem Mefibosete, ele tinha 5 anos. Quando seu pai Jonatas morre, o seu avô Esaú morreu no meio de uma guerra contra os filisteus. A mulher que estava cuidando dele, a sua ama, sabendo que o pai e o avô tinham morrido, sabe o que ela faz? Ela foge, pega a criança de 5 anos, foge com ele. No momento da fuga, ela deixa aquele menino escapar, aquele menino cai no chão e quebra as 2 pernas. Então tem situação nas nossas vidas que talvez você fale assim: mas eu caí, não foi por culpa minha. As pessoas têm mania de né? falar isso. Não foi por culpa minha, foi por causa de Beltrano, foi por causa de Silano, foi por causa de não sei de quem, foi por causa de tal pessoa. Jesus não está perguntando quem é que fez você cair. Está perguntando se você quer ser levantado. Jesus ele quer saber se você quer se levantar nesta noite. Glória a Deus. É isso que Jesus ele quer saber. Amém, Senhor. Porque é uma verdade. Talvez você caiu por causa de alguma situação, né? Algo que você viveu, que você não estava esperando, né? Até quem é que espera por uma morte de um familiar, né? Ninguém espera por isso. Mas isso foi para você uma queda. Porque agora você não consegue mais voltar para Cristo. E muitas vezes você culpa a Deus pela morte de alguém da sua casa. E Jesus ele quer trazer você de volta para os braços dele. Aleluia. E dizer para você que ele é um bom pastor na tua vida. Amém, Senhor. E ele Glória quer continuar apacentando a tua vida. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então se apegue a Deus, irmão.
Volte para Cristo. Amém? Fala, Senhor, eu caí mesmo, Senhor. Senhor, eu pequei mesmo. Senhor, eu fiz algo que desagradou a Ti. Senhor, eu estava no meio do lamaçal. O diabo colocou uma mesa diante de mim e eu me lambuzei. Verdade. Mas Jesus está chegando aqui nesta noite para dizer: você que caiu, você que sente que está caindo aos poucos, volte para os pés de Jesus. É hoje, irmão. E Jesus está pronto. Peça perdão para Deus, porque Deus ele está pronto para te perdoar. Exatamente. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus ele veio aqui nesta noite para dizer que esta queda que você teve na sua vida não é para a tua morte. Verdade. Jesus vai te levantar hoje. Jesus vai fazer você voltar ao amor que você tinha, né? Ao seu primeiro amor que você... Lembra quando você entrou na casa do Pai? Aonde você não via defeito nenhum, você não via falha nenhuma. Amém? Lembrei do Senhor, pastor. A gente olhava para o pastor estava ótimo. A gente olhava para os membros, estava tudo bem. Não quer enxergar algo? Pega aqui, enche o copo d'água, coloca aqui cheio e vai andando na igreja. Mas não pode deixar cair uma gota, hein? Ninguém deixa cair uma gota. E aí quando voltou, o obreiro foi e devolveu para o pastor. E o pastor falou: você viu aquela irmã que estava com a saia curta? Você viu aquela que não veio hoje para a igreja? Pastor, eu não vi, porque eu estava olhando para o copo. Aquele que olha para o copo, glória a Deus, da água da vida, ele não vê defeito. Ele não vê. Porque ele está preocupado com a fonte da água da vida. Para quando vier começar a encher, porque Deus vai enchendo todo dia. E todo dia nós vamos bebendo dela. Nós não vemos defeito. Nós só vemos a fonte da água da vida para a gente beber água. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém? Dá um pouco dessa fonte. E eu bebi água. E você pode beber a água da fonte da vida. Ela está jorrando. Pode levantar. Você pode levantar. É só você falar para Deus: Senhor, eu reconheço que eu dependo de Ti. Porque às vezes a gente acha que depende de nós mesmos. Pastora, não depende de nós. Eu não dependo de mim. Eu dependo de Deus. Se nós estamos de pé, irmão, é porque Jesus tem dado graça. Amém. Se você está de pé hoje aí com fôlego de vida, respirando, é porque Jesus tem te dado graça. Quantos gostaria de estar? Quantos estão aí chorando? Hoje eu orei e falei com o Senhor assim: Senhor, dê esperança novamente ao povo. Dê esperança àquele que não tem esperança, que não acredita nem neles mesmos. Que muitas vezes ele olha para ele e fala assim: eu nunca vou sair dessa vida, eu vou ser desse jeito para sempre. E Jesus está dizendo: eu vim para te dar esperança. Eu vim te dar fonte da água da aleluia, vida. Jesus. Porque o cair, irmão, é do homem, mas o levantar é de Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Quem glória pode a Deus. te levantar é Jesus. Quem pode tirar você desse lamaçal é Jesus. Quem pode te afirmar numa rocha é Jesus. Aleluia, Jesus. Esse dia eu plantando uma planta com o pastor, eu olhei pro vaso e falei pro pastor: olha só essa raiz. E aí tudo a Camila fala que dá motivo de virar pregação aqui em casa. Tudo. E eu falei pra ele: olha, tava dentro de um vaso. A raiz, a terra já não tinha mais terra, mas a raiz estava ali, segurando aquela planta. Ela dominou até os cantinhos dos pezinhos do vaso. Quando a gente tirou, a raiz estava no formato de um vaso. Ela não tinha mais para onde ir, mas glória elas ficaram ali. Elas não saíram dali, não tinha mais terra, mas ela continuou ali, porque todo dia alguém ia lá e regava. Glória a Deus. A raiz cresceu, multiplicou, a terra acabou, mas a planta permaneceu firme. Ela não caiu. E assim somos nós. Nós temos que ter a raiz. E a raiz é isso aqui, irmão. É isso. É a palavra de Deus. Se alguém está te enganando, falando para você que você todos os dias você tem que somente só orar, somente louvar, é mentira. A raiz do cristão está aqui. Porque quando vier o vendaval, quando vier algum querendo te levar para o mau caminho, você vai dizer: não, eu tenho raiz. Glória a Deus. Só tem raiz, suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aleluia, aguenta. Jesus. Você tem que ter raiz com Jesus.
É isso que te dá força. Então, se você está vendo que você está caindo, só voltar, irmão. Volta que ainda nós estamos debaixo da graça, como o pastor falou. Nós estamos vivendo, pastor, nesses últimos tempos, esse ano de 2020, debaixo da graça. Todas as vezes quando nós começamos a ler a Bíblia, a gente fala,